Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, nosso 8º dia de aula de Religiões Comparadas 1 e 2, segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Hoje a gente está falando sobre Espiritismo. Vamos continuar aqui lendo o material dos nossos slides. Então, irmã Cleusa, irmã pode ler para nós aqui, minha irmã? Em 1855, a irmã consegue ler? Oi, pastor. A irmã consegue ler? Está muito pequena para a irmã. Tá pequenininho, eu não consigo, pastor. Meu óculos está muito ruim. Tá bom. Então, Maísa, faça a gentileza, minha irmã. Obrigado, irmã Cleusa. Maísa? Então, vamos lá. Então, pode ler para nós, Gil, por gentileza. Ok. Espiritismo. Em 1855, numa reunião com o senhor Fortier, essa parte o pastor Doni já tinha lido, né? Ele leu essa outra. Assim. Aliás, qual que foi agora? Peraí. Aqui, ele leu essa. Aqui. Não. Ok, vou continuar. Não, é aqui. E a gente leu essa parte. Agora, em 55, um ano depois, inclusive, que ele tinha encontrado um amigo, estavam muito empolgados, porque tinham falado por mais de uma hora. Agora, pode ler. Ok. O senhor Fortier e outras pessoas menos entusiasmadas foram apresentadas. Está errado, né? Foram apresentadas, né, novamente. Deve ser isso. Novamente sobre a intervenção dos espíritos, mas agora de forma menos empolgada. Aceita o convite para ver as experiências serem realizadas? Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. Viu também os escritos imperfeitos serem feitos de forma mediúnica. Embora tenha visto um certo divertimento, Rivail entende como uma nova lei e promete se aprofundar. Pode ler aqui, Gil? Essa primeira frase. Assim, Rivail começa a fazer muitas experiências. Aqui, no caso, só uma pausa, por Sim. favor, Gil. O professor Sidney sempre cita Rivail, né? O pastor Augusto Nicodemos chama muito Leon. Cada pessoa vai chamar, né, pelo nome, talvez, que melhor expresse os fatos, né? Mas é a mesma pessoa, né? Pode ver, ó, Hipólite Leon Denisard Rivail. Agora, deixa eu só fazer um comentário, irmãos. Lembra que dentro de religiões comparadas, nós não podemos colocar na boca das pessoas ou das religiões aquilo que acreditamos ou que ouvimos dizer a respeito delas. O professor e pastor Augusto Nicodemos, ele tem um vídeo dele, inclusive, deixa eu até compartilhar aqui rapidamente para vocês, que é um material muito bom, que ele pregou há 8 anos atrás, deixa eu ver aqui, para vocês terem uma ideia, a data é 8 anos atrás. Nesse vídeo que o senhor compartilhou, ele fala inclusive sobre ser justo, né, com as religiões. Exato, exatamente. É isso que eu ia até, só vou mostrar aqui para vocês, né, ó, esse é o vídeo dele. Quando ele fala de ser justo, não é que nós vamos compactuar com aquelas religiões, mas ele fala de ser justo no sentido do quê? Ele fala de pegarmos o que as religiões dizem, como quando elas surgiram, quem realmente iniciou, quais são os dados históricos, os documentos, o que eles creem, como eles creem, porque senão a gente começa a seguir o que o outro disse, mesmo que tenha sido uma pessoa bem intencionada, mas
podemos, assim, estar colocando palavras ou credos na boca daquelas pessoas ou daquela religião que não sejam fidedignas. Isso não quer dizer que a gente vai concordar com elas, mas é por isso que em religiões comparadas nós precisamos dos documentos, nós precisamos do material, da matéria-prima, né? Então, e esse é o vídeo que eu indico para vocês verem depois, porque o pastor Nicodemos fala 1 hora e 18 minutos num culto, é um ensino sobre o espiritismo, foi muito bom, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso slide, então, voltando sobre o material, né? Vamos lá. Então, continuando aqui, por gentileza, assim, Rivail começa a fazer muitas experiências, lembrando que ele era quem, irmãos? Voltando aqui rapidamente nos slides. Ele era uma pessoa que nasceu de antepassados que tinha influências na advocacia, na magistratura. Ele também é formado em bacharel em letras e ciências e doutor em medicina, falava alemão, inglês, italiano e espanhol, ou seja, não era uma pessoa assim leiga e nem ignorante, né? Então, continuando, Gil, por gentileza. Não está compartilhando, pastor. Não compartilhou? Desculpe. Não. Compartilhar. Joia. Agora foi, né? Agora sim. Ok. A primeira constatação... não foi assim aqui. Observa atentamente... Eu não lembro a parte que eu parei, pastor. Isso aqui, exatamente, essa daqui, observa, observava atentamente. Observava atentamente, comparava, deduzia que podia acontecer. Só se validava uma explicação quando essa resolvia todas as dificuldades da questão. A primeira constatação foi que os espíritos não tinham sabedoria acima do normal e as opiniões pessoais. Pelo fato de se comunicar com espíritos, entende-se que tem um mundo invisível e que devia conhecer esse mundo aos seus costumes. Cada espírito, desde os menos até os mais elevados, lhe revelava um pouco desse mundo. Muito por causa de cada um tinha um conhecimento limitado de onde estava. Rivail, muitas vezes, tentou abandonar esses estudos, por ter outras coisas a se preocupar, mas sempre era solicitado pelos que convivia. Então, pode continuar lendo, por favor. Numa noite, seu espírito protetor, Z, transmitiu uma mensagem pessoal, né, pessoal, por intermédio de um médium, dizendo que conheceu uma existência anterior, no tempo dos druidas. Nesta época, eram amigos de Gálias. Seu nome nessa vida passada era Allan Kardec. Como sua amizade só aumentava, esse espírito prometeu lhe ajudar na tarefa para a qual foi chamado. Passa a se dedicar mais à causa, tomando nota de tudo, com cuidado, tirou o que era repetido, colocou em ordem os ditados, assinalou as lacunas a serem preenchidas, preparou perguntas para chegar a um resultado. Aí, pode continuar lendo. Allan Kardec é um pseudônimo adotado depois de saber que este era o seu nome quando era um sacerdote druida. Mudou o nome justamente para separar o educador do espírita. Joia. Olha só. Então, aqui, na realidade, é onde nasce o nome Allan Kardec, né? O Leon Rivail, no caso, ele começa, então, a ter contatos com esse pseudo-espírito, e ali ele começa, então, a receber mais informações, e ele começa, como diz aqui, ele passa a se dedicar mais à causa, tomando nota de tudo com cuidado, tirou o que era repetido, colocou em ordem os ditados, assinalou as lacunas a serem preenchidas, preparou perguntas para chegar ao resultado.
E é aqui aonde nasce essa ideia do Allan Kardec. Na realidade, muitas pessoas, ao conhecerem por cima a história do Leon Rivail, na realidade vão dizer o seguinte, que ele é o Allan Kardec. Não, ele não é o Allan Kardec. Ele é, no caso, a pessoa que recebe o espírito de Allan Kardec. E quem é esse Allan Kardec? Como ele mesmo relata, está aqui no slide, né? Que era numa existência anterior dos tempos dos druidas, amigo nas Gálias, existia uma pessoa que tinha o nome de Allan Kardec. Então, aí é onde nasce, vamos dizer assim, toda a construção, todo lado voltado para aquilo que a gente conhece como o Evangelho segundo Allan Kardec. Deixa eu fazer aqui um comentário, né, que eu acho que é bem oportuno agora. Irmãos, nós conhecemos e sabemos que o inimigo ele é astuto. Ele é o pai da mentira e logo ele sempre, tudo que fará, terá mentiras por parte dele. No entanto, o futuro de alguma coisa só está nas mãos de Deus e de mais ninguém. O futuro absoluto do planeta, da nossa vida, dos acontecimentos futuros, está nas mãos de Deus. O diabo não tem esse poder de saber o futuro. O que o diabo pode fazer é deduzir. O diabo pode ter uma visão repleta de prognóstico. Por isso que é um prognosticismo. Ele olha algo e aí ele deduz, de acordo com a experiência daquele povo, ele pressupõe que possivelmente acontecerá uma ou duas ou três, por isso que três coisas. Por isso que quando a gente vê, muitas vezes até uma necromante, uma médium, quem vai ganhar a Copa? Quem vai ganhar a Copa pode ser fulano, beltrano, ciclano, porque eles não têm o poder. O poder do futuro pertence a Deus. Por isso que nas Escrituras Sagradas nós temos os livros do futuro. Por isso que quando Deus providenciou o grande Salvador, ele deu instruções claras de como seria, que seria o nascimento, seria o milagre, a obra dele seria de um servo sofredor, as pisaduras dele nos sararia, ele entraria na cidade sobre um jumento, ou seja, o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus, ele sabe do futuro e ele revela quando ele quer. O diabo não tem esse poder. No entanto, nunca se esqueçam disso. Se há um acervo na história universal que é repleto de conhecimentos, seria a biblioteca do capeta. Meus irmãos, o acervo das trevas é milenar. Ou seja, de nós aqui, desse momento para trás, ele conhece tudo, até mesmo do dia que ele foi expulso do paraíso. Antes mesmo de Adão e Eva serem expulsos, o diabo tinha sido expulso. Ou seja, a primeira rebelião se dá no mundo espiritual, com Satanás e os demônios. Depois vem a criação do ser humano. Ou seja, no acervo da biblioteca maligna, imaginem, irmãos, salas e mais salas e mais salas e mais salas catalogadas, se a gente pudesse assim dizer. Ele conhece do mundo espiritual e depois ele conhece do mundo físico, da história de todas as pessoas, todas as humanidades, de tudo, ou seja, ele tem conhecimento de causa, por exemplo, se, hipoteticamente, tá, irmãos? Na história mundial, a gente pincela com a arqueologia. Se o diabo, de uma forma ou de outra, quisesse usar os seus instrumentos para mostrar certas coisas do passado, ele faria. Porque ele tem um acervo. Como já cantou até mesmo um dos ministros dele. Eu nasci há 10 mil anos atrás, lembra dessa música? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ali, meu irmão, Raul Seixas foi inspirado mesmo pelo espírito do anticristo, não tenha dúvida. Aquela declaração daquela música nada mais é do que o anúncio daquilo que o diabo é e faz. Eu nasci e eu conheço, eu vi Jesus, eu vi os apóstolos, eu vi... Ele viu tudo, né? Lembra a letra? Eu não recordo a letra, Júnior, talvez. É Gita. É Gita.
Isso, né? É Essa o letra. famoso Gita, porque ele fala que é o deus do hinduísmo, né? Pergunta onde ele veio, de onde ele veio. Aí ele fala, e a gente sabe de quem que está falando, né? Como Sim. você está Por falando. isso que acabam flertando sobre várias religiões, né? Pode ver o espiritismo, o hinduísmo. Então, Isso. estamos agora falando aqui, e não vamos colocar aqui, vamos dar o direito de dúvida que o Leon, ele fez as coisas dedutivas ali, seguindo a lógica humana, seguindo ali, né, as suas pesquisas. Eu não estou questionando que ele foi mau caráter, que ele foi um charlatão, não, não. Pelo contrário, eu não duvido disso. No entanto, eu particularmente acredito que ele foi enganado, porque a mente mais célebre desse mundo, irmãos, guardem isso, o rei Salomão não é páreo para o diabo. O rei Salomão não é páreo para o diabo. O diabo, ele é um ser inteligentíssimo, ele era um anjo de luz, ele era uma pessoa poderosa, e então a gente não pode achar que o diabo, ele é uma pessoa asquerosa, ignorante, burra. Não, meus irmãos, não pensem dessa forma, pelo contrário, é que nós não entendemos a complexidade do mundo espiritual, mas o diabo, ele é um ser milenar, ele é o nosso arqui-inimigo, o arqui-inimigo de Deus, principalmente. Ele só não faz mais coisa porque ele não pode e porque a área de atuação dele é sobre o pecado. Mas se ele pudesse realizar mais coisas, ele realizaria. Ele só não age porque Deus tem um plano na história e dentro da história de Deus o diabo também participa. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode subestimá-lo, de que ele é astuto, que ele é sagaz, que ele é ludibriador, que ele é uma pessoa capciosa, um ser capcioso. Então, eu estou falando um pouco sobre essa questão do presente e do passado, porque ele controla isso. Podem ver que todas as sessões mediúnicas, consultas de mortos, têm a ver com o quê? Com o passado, com a história do passado, mas não tem a ver com o futuro, porque com o futuro somente a Deus pertence. Aí onde entra também a inteligência das trevas. Ele pressupõe, diante de probabilidades aritméticas, ser mais fácil aquilo, diante das avaliações dele. Irmãos, é algo muito curioso isso, mas fica aqui, né, porque a gente não conhece, não sabe de tudo. O que nós sabemos é o que a Bíblia revela, e Deus, como sábio e como o maior pedagogo que existe, nos deixou a Bíblia para nós conhecermos toda a estratagema das trevas e contra-atacá-lo, porque assim como ele é um ser milenar, poderoso, astuto, a palavra de Deus, por isso que entra essa pérola, quando nós conhecemos ela, nós entendemos o quê? A maneira em que ele atua, como ele atua, quais são as seduções dele e para conosco, seres humanos, e como que o inimigo vai preparando as suas artimanhas. Mas é importante a gente jamais dar o devido valor a ele, pelo qual ele não tem. Ele não tem o conhecimento do futuro. O futuro não está nas mãos dele, mas a gente não pode subestimar que ele tem um prognóstico muito mais assertivo do que um cientista. Por quê? Por causa dessa experiência toda dele. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, aqui, a gente tem que fazer uma leitura dando direito de dúvida que o Leon, ele foi ali fazendo o quê? De uma forma ou de outra, ele se abriu para isso e o inimigo trabalhou na vida dele. Tudo bem até aí? Tranquilo? Deu brecha, né? Exatamente. Né, Júnior? E quem se abre, irmãos? Agora, irmãos, olha que interessante. Quando temos o Espírito de Deus e se convertemos, nós entendemos que tudo que não é santo não é de Deus. E aqui eu não estou indo para o rótulo, tá, irmãos? Roupa, práticas. Estou falando pecado. Pecado de omissão e de comissão. Que tudo que é pecado é o território do inimigo. E tudo que não é pecado é o território de Deus. É bem simples assim. E ter o Espírito de Deus nos previne de muitas ciladas das trevas. Como o Júnior disse, dar brecha, né? Sabemos da nossa limitação, das nossas fraquezas. Mas como que a gente tapa as brechas? Só se arrependendo, pedindo perdão e reparando. Vigiando.
quanto mais ensinável formos, tapamos as lacunas. É simples. E Deus, sabendo disso, vai nos proteger e o anjo do Senhor vai estar acampado ao nosso redor. Né? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta sobre isso que eu falei do futuro? Sobre essa... Tranquilo? Né? Do passado? O diabo também é enganador também, viu? De certa forma, você falou bem que ele foi praticamente seduzido, né? Porque ele tinha talvez boa fé, né? O Leão, né? Sim. Ele aproveitou ele estava Claro. mexendo com algo que ele não conhecia até então. Ele conhece a ciência, conhecimento humano, material. Ele estava mexendo com algo Exatamente, mas espiritual, não mundo espiritual, né, Júnior? não mundo espiritual. E aqui, meus irmãos, aqui a gente tem que ficar bem pianinho, debaixo da poderosa asa inquebrável do Senhor, na sombra do Onipotente, porque se há uma virtude, é o poder de Deus em nós, não somos nós. Não é a nossa fé em nós mesmos, não é a nossa competência, não é a nossa autojustiça, não é a nossa autorreligiosidade, é a graça sobrepujando na nossa vida, nesse corpo finito. Por isso que uma pessoa, quando ela começa a flertar para a vaidade ou para a soberba, já está caindo em algum laço do diabo, mesmo bem intencionado. Né? Porque o inimigo era astuto. E aqui o Júnior comentou bem, o homem mais sábio, e aqui fica uma lição, irmãos, o homem mais sábio do mundo, que era Salomão, caiu nos pecados mais horrorosos. Por quê? Porque foi flertar com o pecado. Simples assim. Ou seja, a mente mais célebre desse mundo não pode vencer o diabo. O que vence o diabo é o sangue carmesim de Jesus, vertido na cruz, crido no coração e confessado por uma vida de piedade sobre esse crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. É isso que vence o diabo, caminhando na palavra de Deus. Caso contrário, ninguém vence o diabo. Tá bom, meus irmãos? Porque a gente acha, né, que muitas vezes a pessoa inteligente, ela pode, né, flertar. Olha aí as histórias de grandes pastores nossos aqui, que eram lendas do passado e hoje se tornaram ridículos no meio evangélico. Caio Fábio, por exemplo, né? Caio Fábio era uma pessoa ilustre, hoje está mais para um hippie, para uma coisa esquisita que não tem nem nome, uma coisa horrorosa, né? Tá bom? Vamos lá. Pode falar, Júnior. O diabo, a gente comete o pecado. O diabo, ele só insinua, ele sugere, ele não faz para a gente, não leva a gente, ele induz a gente, ele sugere, insinua, né? A gente viu tantos personagens da Bíblia, né? Exatamente, Júnior, bem citado, viu? E eu vou até dar a dica aqui de um livro já eu vou publicar para vocês, que é um livro eu já citei no passado, C.S. Lewis, uma carta do diabo ao seu aprendiz, C.S. Lewis. Deixa eu mostrar aqui para vocês que esse livro é muito bom. Aqui, deixa eu pôr aqui. Esse livro eu indico para vocês. Deixa eu compartilhar, porque vale a pena. C.S. Lewis, né, não preciso falar dele, um dos maiores pensadores cristãos que teve. Ele escreve esse conto, Uma Carta do Diabo a Seu Aprendiz, que ele conta aqui uma história, ele cria uma ficção, né? Irônica, astuta e irreverente. Assim pode ser descrita esta obra-prima de C.S. Lewis, dedicada a seu amigo R.R.J.J. Tolkien, que foi aquele que escreveu O Senhor dos Anéis. Sabe a trilogia O Senhor dos Anéis? Não sei se vocês gostam de acompanhar, mas quem foi que evangelizou o C.S. Lewis foi R. Tolkien. Ele falava de Deus para C.S. Lewis. C.S. Lewis era um ateu. Então, a partir dele, ele compreende Deus, e há uma frase até célebre de C.S. Lewis que diz que Deus, para mim, é como o sol. Depois que eu passei a acreditar nele, consegui enxergar tudo ao meu redor. Ele faz essa analogia, dando uma ideia. Eu já enxergava, mas tudo que eu enxergava eram escuridões e sombras e vultos. No momento que eu passei a crer em Deus,
eu compreendi tudo e começo a enxergar tudo como de fato é. Ver o que é um monte, uma árvore, ver o que é uma estrada, ver um pássaro, ver o que é a cor, ver o que é escuro. Então, Deus para C.S. Lewis foi... ele faz essa analogia, né? E ele escreve essa obra, depois fica aqui a dica, só vou dar uma citação. O que é essa obra? É a história do diabo mais velho, de um demônio velho e astuto, escrevendo ao seu sobrinho, um diabinho novinho, a artimanha de capturar os bichos peludos criados pelo inimigo deles. Quem são os bichos peludos? Bicho peludo é o ser humano, né? Então, os bichos peludos ali, cabeludo, são o ser humano. E aí esse demônio mais velho escreve cartas ao seu sobrinho como enredar, como capturar esses cristãos, ou pelo menos o ser humano. E aí, quando esse ser humano fosse se aproximando, por exemplo, de uma Bíblia, de alguém que falasse sobre a eternidade, ele vai dando as dicas, olha, vai tirando essa pessoa desse caminho. Se ele está pensando nas coisas da eternidade, não, dê prazeres para ele, dê prazeres, e aí começa a contar várias histórias, irmãos, é um livro maravilhoso, tá bom? Eu não sei se quem já leu, quem leu esse livro aqui? Não leu? Não leram? Quem já leu? Não conheço. Ah, meus irmãos, essa é aquelas literaturas, sabe de quando? É as literaturas, literalmente, das férias, sabe? Aquelas literaturas que você fala assim... Não, é o livro de férias. Você vai falar assim, agora eu vou ler uma coisa diferente, eu vou ler algo mais agradável. Essa é essa obra, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Então, vamos voltando aqui. Maísa, leia para nós aqui esse próximo ponto. Claro. Espiritismo. Em cada sessão eram respondidas com precisão suas perguntas. Essas reuniões passaram a ter um caráter diferente. Agora o interesse era sério. Todas as respostas formavam um conjunto, tinham proporções doutrinárias e serviam como base para o Livro dos Espíritos. Livro que só seria publicado em 18 de abril de 1857, depois que passou a frequentar outras reuniões espíritas, onde obteve mais comunicações. Nessa publicação que mudou o nome, pois já era conhecido pelos seus escritos como educador. Então, ele tinha vários textos como educador e agora ele começa, então, a escrever como alguém que está recebendo o quê? Literalmente, aquela influência do espírito Allan Kardec. E aqui são algumas fotos até ilustrativas, né? Brincando, o professor... mas aqui é brincadeira. O professor Sidney coloca, vocês vão estar lembrando, é o Chaves, né? Aqui é o Chaves, lembra? Pode ver. Aqui é só piada. Mas agora aqui são fotos, vamos dizer assim, fidedignas, né? Fotos, estudo de qualidade na prática mediúnica. Então, aqui são parte do acervo das práticas mediúnicas, quando também tinham aquelas questões de mesas giratórias, e aí aqui são várias fotos que registram esse momento, né? Tá bom? É daí que surge mesa branca, pastor? Então, exatamente, o que seria a mesa branca? A mesa branca é literalmente um nome popular do evangelho kardecista. A palavra mesa branca, ela se deriva de todos esses segmentos espíritas mais voltados ao kardecismo. Entendeu? Por conta das mesas giratórias também, serem brancas? Aí eu não sei te dizer se tem a ver com a questão, como que eu posso dizer, da mesa giratória. Eu não sei te dizer. Acho que não, viu? Acho que não. Acho que mesa branca tem um conceito de coisa boa, esse lado que o espiritismo procura fazer, o bem, né? Exato. Eu deduzo, até, Júnior, até estou pegando aqui na internet agora, né? Tá, eu sempre tive comigo uma definição, por exemplo, é que nem um cristão genuíno, nós classificamos como o quê? Como um evangélico, como um protestante. Então, quem é um seguidor de mesa branca? É um kardecista.
porque eles invocam os deuses, os espíritos, aliás, e eles são pessoas que querem fazer o bem, querem algo bem, né? melhor. Então, sempre foi dentro disso. Mas eu vou até procurar aqui na internet, ver se tem alguma coisa que explique um pouco isso, mas eu deduzo ser algo disso. Deixa eu até ver aqui. No Espiritismo, significado. Aqui, ó, a mesa branca é a prática da mediunidade com base nos ensinos de Jesus Cristo através dos guias espirituais, o que pode ser entidades ou espírito de trabalho. E aí, tá vendo? É uma definição aqui do Google, né, que eu peguei agora. Mas é daí que eu deduzo ser essa definição, tá, Dil? Depois a gente pode até saber da onde deriva esse termo, tá? Porque eles são chamados de mesa branca. Como o Júnior disse, eu deduzo porque são coisas que praticam a bondade, coisas do tipo, tá bom? Beleza? Ok. Então, agora, irmã, continua para nós, Maísa, por gentileza. Essa primeira edição foi logo esgotada. No dia 25 de março de 1856, Allan Kardec estava em seu escritório quando houve umas batidas na parede. Depois de um tempo, sua mulher também ouve. No dia seguinte, em uma sessão, descobre ser o seu espírito familiar, querendo se comunicar com ele. P. Meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? R. Para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Esse espírito queria mudar o capítulo que Kardec estava escrevendo, mostrando os erros e o levando à verdade. Olha só como que são sugestivos, né, irmãos? A maneira em que vai sendo conduzido as coisas. Continua para nós, filha, por favor. Depois de uma conversa com o espírito sobre se podia invocar em sua casa, continua. P. Podereis vir mais frequentemente que todos os meses? R. Sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. É direcionado a criar um projeto do Jornal Espírita. Em 1º de janeiro, publica com suas próprias verbas e sem avisar ninguém. Seu êxito fora prometido pelos espíritos. A revista espírita se tornou conhecida por todos rapidamente. Pode continuar, por favor. Depois de muitas lutas, perseguições, traições que já foram antevistas pelo Espírito da Verdade, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada a 1º de abril de 1858. Ou seja, começa o movimento nos Estados Unidos, vem agora para a França, e agora nasce a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Num primeiro momento, é tudo muito novo, é tudo muito regado de aparente testes, comunicação, análise, mas percebam, tá, tudo bem. Ele está dizendo que é tudo isso que aconteceu com esse, nós damos o direito de dúvida que sim, que aconteceu, porque até acreditamos que deve ter sido, mas não tem como se provar. É o espírito de quem? Por parte de quem? Nós que conhecemos a palavra, provamos pela palavra, a gente vai chegar lá, principalmente no nosso livro-texto, do Raimundo de Oliveira, que são espíritos enganadores, como a própria palavra nos ensina, que Satanás ele se transforma em anjo de luz. Então, a gente não tem dúvida disso, porque o guia sagrado que as Escrituras nos revela. Mas os espíritas, eles não têm as Escrituras como seu fundamento. Quais são os seus fundamentos? Principalmente do espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista, eles têm agora o que? Os seus códigos, têm os seus livros, aonde eles vão construir todas as suas doutrinas. E uma coisa aqui que acontece muito interessante, que assim como ele vem e recebe esse espírito chamado verdade, então agora, diante de todo acréscimo que vai ter na construção do espiritismo, olha só que interessante, irmãos, ele vai receber uma clareza do quê? De que agora o espiritismo, lembra que nós falamos na última aula, quando falamos sobre o Islã, que Maomé disse que ele estava recebendo do anjo Gabriel a última e grande revelação? Podem ver que todo mundo sempre tem a última e grande revelação. Agora, o Leon, ele vai ter também a última e grande revelação.
E eles, os espíritas, no caso kardecistas, eles se consideram que eles são esses que recebem de Deus e dos espíritos a última e a grande revelação. Quem foi a primeira revelação de Deus na história? Veio com Moisés. Quem veio e deu a segunda grande revelação na história? Jesus Cristo. Mas Jesus não deu toda a revelação. Jesus, ele deu somente parte, porque ainda, segundo os espíritas, o mundo não estava preparado com conhecimento, tecnologia e ciência para receber a última revelação, mas o Leon agora, depois das suas experiências e buscas, ele recebe quem? O espírito de Allan Kardec e outros espíritos que dão a ele o quê? A revelação da grande verdade. E o espiritismo, então, é a grande verdade de Deus. Para quê? Para libertar o mundo das trevas, porque é a grande e última verdade. E aí... E nessa parte eles se apoiam na Bíblia, né, professor? Não, eles não se por essa razão eles não se apoiam, mas eles pegam a Bíblia emprestada em alguns pontos. Os pontos que sustentam alguns pontos que sustentam, por exemplo, aquilo que é a base de toda doação e generosidade. Alguns pontos, por exemplo, complexos, como, por exemplo, Jesus, quando ele fala, olha, por enquanto eu ainda não vou falar para vocês, mas depois eu vou falar. E aí eles pegam essas coisas e aí os espíritos vão dizer, mas agora Deus está falando conosco. Agora os espíritos estão, porque a gente está pronto. E aí eles começam a construir toda a sua religião em cima dessa revelação. Por isso que quando você vai contra-argumentar com o espírita, de cara ele vai dizer, mas a Bíblia tem erros. A Bíblia é incompleta. A Bíblia era só um pedaço, porque agora a gente tem o que é inteiro. Está entendendo? Olha o tinhoso. Eles falam também que a parte que João Batista é o Elias, é a reencarnação de Elias, eles se apoiam nisso também. Então, todas as doutrinas... Eles pegam alguns pontos da Bíblia, né? Só quando aquilo ali lhe favorece. Exatamente. Quando favorece, eles vão tentar fazer. Mas é tão fácil de desconstruirmos todas as doutrinas espíritas, Gil, porque basta uma leitura básica na Bíblia que a gente desconstrói. Todas as doutrinas espíritas, todas elas, sem exceção, é desconstruída. Né? Tá bom? Então, continua para nós, Maísa, por favor, né? Sobre os espíritos. Sobre os espíritos. Se um ensinamento é bom, racional, pouco importa o nome do espírito. Se o espírito tiver um nome respeitável, mas o ensino não condiz, então ele é um impostor. Aqui, até o Nicodemos, na sua palestra, fala uma coisa muito interessante. Até mesmo entre eles, depois que foi totalmente fundamentado o que seria o kardecismo, o Evangelho segundo Allan Kardec, eles dizem o seguinte, que todo espírito, ele vem como um espírito bom, mas ele pode ser um espírito mau em nome de um espírito bom. Ora é um espírito bom que vem realmente trazer uma coisa boa, e ora é um espírito mau que vem enganando como se fosse um espírito bom. Logo, todo espírito é bom. Mas aí eles criam um sistema de detecção de quando é um espírito mau ou quando não é. E aqui é um dos padrões, das regras dele. Porque se o ensino é bom, racional, pouco importa o nome do espírito. Ou seja, se convém ao credo deles, se afirma o corpo doutrinário deles, pouco importa o nome. No entanto, se tem um nome respeitável, mas se entra em contradição do que eles dizem, então ele é um impostor. Continuando as regras, pode ler para nós, mas, por gentileza. Regras. Nome nunca é uma garantia. O que garante é o pensamento e a maneira que é expressado. As instruções para não cair em cilada estão em um livro dos médiuns. Aí é onde tem agora o livro doutrinário deles, que seria o livro de regra. Né? Pode continuar, por favor, filha. O espiritismo cresceu muito na França em um ano. Fez adeptos em todas as classes, mas sobretudo na operária, pois era que mais sofria e os que eram mais consolados. Em 1861, um adepto ao espiritismo estava estabelecido como um livreiro em Barcelona. Este pediu que Kardec enviasse obras espíritas para expor à venda e fazer propaganda. Cerca de 300 obras foram enviadas, porém o bispo de Barcelona confisca os livros, dizendo ser prejudiciais à fé católica.
Proíbe até de mandar de volta ao remetente. Allan Kardec podia promover uma ação diplomática, mas os espíritos direcionam a não fazer, pois seria benéfico à propaganda do espiritismo. Assim, o bispo de Barcelona queima em praça pública as obras. Após queimar, o bispo e seus carrascos se retiram e muitas pessoas que estavam na multidão foram apanhar as cinzas. Assim, o espiritismo conquista a Espanha. Meus irmãos, aqui segue uma regra de ouro. Quanto mais você proíbe, mais o negócio Mas porque está no gênero humano você fazer o que não pode, né? E parece bobeira, por isso que o ato de você impedir alguma coisa é uma coisa, praticamente, o tiro sai pela culatra. Acabou promovendo, né? Acaba promovendo. Então, qual é a melhor maneira de você refutar o erro? Ensinando a verdade. Simples assim. Se o bispo de Barcelona soubesse que ensinar a Bíblia nua e crua resolveria o problema, teria só pregado a Bíblia. É Sim. O que nós estamos fazendo aqui nesse seminário e é o que nós devemos fazer na nossa igreja. É o quê? É dar o caminho da verdade de Deus e Sim. crer que o Espírito Santo de Deus vai convencê-los. Sim. Né? Assim, a questão do direito de expressão, né? Direito de culto também, né? Sim, também. Continua para nós, Maísa, por favor. Fora da caridade não há salvação. Uma pausa, por favor. Essa é a tese que Principal, se baseia, né? Isso, toda a fundamentação espírita. Agora, percebam como ela é muito parecida com toda religião hindu, budista, shintoísta, né? Podem ver que tudo tem a ver com você praticar coisas boas para você evoluir. Logo, se auto-redimir. Ou seja, é uma obra que te salva. E, de uma certa forma, aqui também, a gente poderia até colocar o Islã, porque o Islã também procura você o quê? Ter práticas religiosas que agradam a Allah, segundo as revelações de Maomé recebidas por Gabriel. Fazendo aquilo, você está salvo. E se por acaso você sofrer ou morrer numa jihad, você já está garantido na salvação, porque você ajudou a extirpar o mal do mundo de Allah. Interessante, né? Uhum. Pode continuar, Maísa, por favor. Por causa das perseguições, ele escreve Refutação às críticas contra o Espiritismo. Em 1864, publicou a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, sua aplicação e sua concordância com o Espiritismo. O título dessa obra foi depois modificado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, publica O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na qual são mencionados numerosos exemplos da situação dos espíritos, no mundo espiritual e na Terra, e as razões que motivaram essa situação. Outra coisa aqui sobre pontos doutrinários, para o espírita, essa questão do inferno é facilmente resolvida, porque logo que tem a lei da causa e do efeito, você paga, mas também você pode depois buscar suas reparações diante, né, depois de ter pago pelo sofrimento. Agora, é claro, vai ter mais complicações, porque, segundo o Espiritismo, quando você morre e fez algo muito ruim, e ainda você precisa acertar certas coisas, você fica praticamente como que uma alma penada aqui, sofrendo nessa terra. E aí vai ter toda uma construção em cima desse desenvolvimento doutrinário, né? Então, mas é bem interessante como eles vão trabalhando cada ponto, cada situação. Pode ler para nós, Cia? Allan Kardec faz várias viagens e missões. Em Paris, no dia 31 de março de 1869, na idade de 65 anos, morreu da ruptura de um aneurisma. E aqui é a foto do túmulo de Allan Kardec, lá em Paris. Né? Aqui seria o túmulo dele, tá bom? Bom, vamos lá. Júnior, leia para nós agora aqui no Brasil, porque agora a gente vai trazer mais para dentro da nossa realidade, vamos fazer aqui alguns apontamentos.
Deixa eu até fazer uma explicação também de outra coisa, irmãos. No nosso livro-texto, o pastor Raimundo Oliveira, ele vai trabalhar bastante essas pontes doutrinárias. Eu quero acreditar que a maioria dos irmãos aqui não tem dúvida sobre essas questões doutrinárias, sobre alguns pontos doutrinários, mas se vocês tiverem, enquanto formos falando, não tem problema, vocês podem fazer as perguntas, a gente tenta responder. Porque, irmãos, não é o fato de estarmos dentro da igreja, que tem hora que a gente pode não ter, que a gente acaba não tendo dúvida, né? Dúvida sobre por que isso, por que aquilo. E a gente tem que ser honesto sobre algumas situações, né? Tá bom? Então, no livro-texto, o Raimundo Oliveira, ele vai fazer sempre os contrabalanços, mostrando o que pensa o Espiritismo e a refutação baseada na Bíblia. Tá bom? Agora, vamos lá para a história aqui no Brasil. Júnior, lê para nós, por favor, Júnior. No Brasil. O que deu origem no Brasil foi as experiências com o fluido vital, magnetismo animal, mesmerismo, pelos praticantes da homeopatia, mais principalmente os médicos Benoît, Jules Mouret, francês, e João Vicente Martins, português, que chegaram ao Brasil e aplicaram em seus clientes. As personalidades que se interessavam por esses estudos são José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da Independência, e Mariano José Pereira da Fonseca, Marquês de Maricá. O grupo mais antigo que fazia esses estudos estava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil Império. Ou seja, percebam, irmãos, eles sempre chegam misturando um pouco de medicina, cura, espiritualidade. Isso também vai ser um dos lados do teosofismo e muitas outras vertentes que dialogam com o espiritismo. Lembra que quando nós tratamos aqui sobre o hindu, depois falamos sobre o budismo, depois falamos sobre as religiões orientais, que nós falamos um pouco também sobre aquelas práticas da medicina oriental baseadas na acupuntura? Então, a mesma coisa, o inimigo, de uma forma muito sutil, ela vai tentando trazer algumas coisas, sempre misturando uma coisa com a outra, da sua forma, eu diria, bem sutil, levando ali, vamos dizer assim, alívio, né, aos homens. Agora, vou fazer aqui um comentário, irmãos, isso daqui é legal. Você já teve uma sensação de que quando você está bem cansado e você, de repente, chega em casa e você tira, principalmente no dia quente, você tira o sapato, caminha descalço ou vai para a terra, pisa na terra, uma sensação de alívio momentâneo na hora? Sim. Sabe aquela reação gostosa de você chegar, pegar o carro e ir para a praia, a primeira coisa, mesmo de noite, você vai lá, tira o calçado, entra, pisa na terra, molha os pés na água, respira um pouco daquele ar, e parece que já mudou o clima, já você saiu, né, da metrópole cheia de perturbados gadarenos, parece que agora você está tendo quase um contato com o divino. Percebe? Eu sei que há uma experiência ali, uma experiência, como a gente chama até, lúdica, mas na sua avaliação mais vívida, nós carregamos dentro de nós, até olha o contato que aqui nós estamos tendo. Estamos conectados pela tecnologia, mas estamos com luzes ligados, né, que faz parte da nossa vida. Todos devem estar calçados. Eu, por exemplo, estou com um tênis sola de borracha. Estou ligado aqui no notebook, conectado com fone de ouvido, com o celular do lado. Ou seja, há uma eletricidade imensa aqui, que vai absorvendo sobre nós. Nós, todo ser vivo, carrega dentro de nós eletricidade e eletrostática. Sabe quando você cumprimenta uma pessoa, você sai do carro, cumprimenta uma pessoa, a pessoa toma um choque? Eletrostática. Existem certas roupas e certas coisas que acumulam eletrostática. No momento que nós pisamos no chão e, por exemplo, tomamos banho descalço, por exemplo, contato com a água, essa eletrostática ela sai do nosso corpo. É literalmente
como se nós estivéssemos plugando o nosso corpo agora com a natureza, ou com contato com a terra, e liberássemos essa eletricidade na natureza. E outra função que libera mais essa eletrostática é o sal. Por isso que a praia tem um poder de alívio quase que direto e imediato. Temos a questão da atmosfera mais densa, o ar é diferente, temos a umidade relativa do ar, pode ver que na praia tudo mofa, e temos a água salgada, a maresia, ou seja, o sal, porque alguns trabalhos espíritas, eles colocam sal grosso para as pessoas pisarem, as pessoas sentem-se bem. Por que outras pessoas vão tomar um banho na cachoeira? Falar que eu fui tomar um banho lá na cachoeira, o Exu foi embora. É porque o contato com a água gelada, com as pedras, com a água corrente, ou seja, é uma liberação fisiológica ali. Agora eu te pergunto, os demônios não sabem disso? Lembra que eu falei do acervo das trevas? Os demônios sabem disso, meus irmãos. Então, percebam que muitas vezes todo segmento espírita, espiritualista, ele vai trabalhar fazendo essa miscelânea. Eu posso dizer e afirmar que os demônios vão tomar proveito dessas coisas, dessas crendices. Por isso que a gente, como servo de Deus, tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz. Por isso que essas igrejas que põem sal grosso, elas estão fazendo um serviço ao próprio espiritismo. Elas poderiam não fazer isso, porque isso acaba sendo quase que um vínculo direto e imediato a uma prática pagã, mas tem um fundo fisiológico. Pagã mesmo. Né? Então, percebam, essa questão da fisiologia, não sei se vocês já sabiam disso, né? Da eletrostática, já estudaram alguma coisa a respeito disso? Não. Eu não. Pois vou te mostrar mais uma coisa. Sabe, nos bancos, principalmente antigos, que eles criam para passar toda a fiação dos bancos, das luminárias, das mesas, eles colocam como se fosse um piso, e sobre esse piso eles colocam ali praticamente um carpete, né? Piso elevado. Hã? Piso elevado o nome. Isso, oi, pastor, obrigado. Quando eu chegava na corretora que eu trabalhava, eu já entrava na corretora assim, eu ia arrastando o pé. De propósito. Eu saía do pregão, e aí eu ia cumprimentar as pessoas, e elas tomavam um choque. Aí ai, pelo amor de Deus! Aí, de vez em quando, eu ia arrastando o pé, chegava em algum colega e falava, e aí, irmão, tudo bem? Encostava na orelha, eles tomavam um choque, mas ficavam morrendo de medo de mim. Aí eu começava a brincar com eles. Cuidado comigo, hein? Não brinca comigo. Eu ficava abusando da eletrostática, entendeu? Eu ficava andando com o pé. Geralmente isso, você absorve essa eletrostática, porque aqui, esse piso elevado ele está carregado de eletricidade por causa dos fios. E quando você arrasta o pé e o seu sapato é de couro e não de borracha, você acumula sobre você a eletrostática. Então, irmãos, tem coisa que é física, não era nenhuma bruxaria. E eu brincava com os amigos e eles ficavam bravos, porque muitas vezes esquecia, já entrava com os pés. Né? Era uma maneira de descontrair, de brincar com eles depois de um dia de pregão estressante. Né? Eu me lembro que fazia isso muito lá na Ipanema, na corretora do Alcir, Colasso e do Cândido. Ai, como eu me divertia. Então, você vê, são coisas fisiológicas, né? Tá bom? Bom, vamos lá, irmãos, que aqui vamos ler mais um pouquinho para a gente... Não, vamos parar aqui a gravação, e aí a gente vai para os últimos slides, tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Tudo jóia. Jóia. Então, vamos parar aqui a gravação, e a gente vai para o último bloco, tá bom? Ok.